Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei. Tô aqui saindo agora da cidade de Adamantina, né? Eu tive que vir aqui fazer algumas coisas. O crime organizado, o INEC, é claro que já sabia, né? Porque, inclusive, eles foram marcar um post, entendeu? No que eu vinha fazer aqui. Ai, ai. Quando a gente lida com determinadas infraestruturas, a história é tão complexa, tão assim, louca, sabe? Tão complexa, tão louca que você não consegue nem conceber, sabe? Eu e meu problema com ladeira. Eu queria fazer um vídeo agora, né? Comentar sobre essa infraestrutura, né? Do que o PCC quer, né? Gostaria de ser, né? Como facção criminosa, e o que na verdade ele acabou se tornando, né? O sonho do PCC é ser como uma organização criminosa de Myanmar, né? Myanmar é uma das maiores organizações criminosas que tem no mundo, né? Tá lá em Myanmar. Eles lidam com tráfico de drogas, tráfico humano, tráfico de crianças, tráfico de armas, enfim, né? Golpes, a maior parte dos golpes digitais, né? Da região da Ásia vem tudo de Myanmar, né? Então, assim, eles são uma organização diversificada, né? A maior parte das organizações criminosas, ela quer adentrar dentro do campo do tráfico de drogas. Porque o tráfico de drogas movimenta realmente muito dinheiro, né? Sem sombra de dúvidas, né? Tem muito viciado nesse planeta, essa é a verdade. A vida é tão ruim, mas tão ruim, que as pessoas caem nas drogas, né? E por conta disso, né? A maior parte das instituições foca nisso, né? Dessas facções criminosas, né? Não são instituições, são facções criminosas, né? A maior parte dessas facções, elas lidam com esse sentido, né? O sentido realmente do tráfico de drogas. E a parte de lidar, né, com outras, como eu vou dizer assim, com outras áreas, né, diversificar esse serviço do crime, né, ela não é tão contundente, né, em algumas facções. Mas o PCC resolveu adentrar nisso, né? Então ele se transformou na maior organização criminosa de tráfico de drogas do Brasil. Depois ele se transformou na maior organização criminosa de tráfico humano do Brasil. Depois ele se transformou na maior organização criminosa de crimes sexuais e de pedofilia do Brasil. Tudo isso para filmar e fazer renda na internet, né? Que isso dá muito dinheiro na internet. Depois ele se transformou no maior traficante de armas do país, entendeu? E hoje em dia ele é a maior organização criminosa no que tange aos golpes virtuais, o ataque às redes de telecomunicação, né? E aí são todas as redes de telecomunicação, todas as operadoras, enfim, né? E, inclusive tem feito assim verdadeiros atentados terroristas em cidades pequenas, né, para poder impor, né, o terror e as pessoas serem obrigadas a contratar a Wi-Fi do PCC, né, enfim, né, a internet do PCC. Então, assim, esse tipo de infraestrutura, né, na qual ele se transformou, ele não consegue entender, né, que no final das contas isso funciona e dá muito certo em Myanmar por causa da infraestrutura de Myanmar. Myanmar é uma cidade super pequena, né? Myanmar é uma cidade super pequena. Então, assim, eles é uma localização ali, uma área, uma região muito pequena que ataca, né? Uma região muito grande que pega todo o leste da Ásia ali. Mas eles têm um reduto. E aquele reduto está muito ligado à questão do Estado lá em Myanmar. Então você tem uma infraestrutura. É só chegar em Adamantina que começam os estressadinhos, entendeu? A falta de educação no trânsito aqui é gigantesca. Então, assim, você tem uma infraestrutura ali que pega o Estado. Então, essa organização criminosa lá de Myanmar, ela é uma organização que perpassa a questão da milícia. Então, eles são um
milicianato, tá? Então, antes deles serem uma organização criminosa, eles são compostos por parte da infraestrutura do Estado. Que infraestrutura é essa? A infraestrutura do Exército e a infraestrutura das forças policiais. Então, tanto as Forças Armadas lá, quanto as forças policiais estão envolvidas nisso, né? Então, criar algo assim num país continental como o nosso é algo extremamente complexo, tá? Então, assim, o PCC, ele, na verdade, olhou longe demais. Se vocês pensarem nisso, essa é a verdade. Eles olharam longe demais, eles foram ambiciosos demais, tá? Por quê? Porque a gente tem forças policiais honestas, sim. A gente tem forças armadas, parte das forças armadas são honestas, sim, entendeu? A gente tem uma infraestrutura muito maior do que essa infraestrutura que vocês vão encontrar dentro, né, de Myanmar. Então, fazer isso não é algo tão simples. E outra coisa, em Myanmar, funciona da seguinte forma o crime organizado. Quando eles são pegos, tá? Porque eles têm toda uma infraestrutura, digamos que seja uma infraestrutura de golpe, tá? Então, a central de golpe deles foi pega, tá? Primeiro, eles tentam destruir a pessoa que fez a denúncia. Isso aí eles fazem. Não conseguiram, tipo, de alguma forma essa pessoa vai chamar mais atenção sendo morta do que estando viva. O que eles fazem? Eles atacam toda a organização. Tá? Então, o que eles fazem nisso? Eles pegam e matam todo mundo. Assim, o próprio crime organizado deles, Fabiola, sim, o próprio crime organizado deles. Então, é assim que funciona lá. Por quê? Porque é o famoso cala-boca. Por quê? Porque quando eles dão uma ordem lá, digamos, nós não queremos mais que vocês persigam determinado tipo de pessoa, determinado tipo de empresário ou situação. Sempre tem uma parte do crime organizado que não aceita cumprir ordem. Principalmente dentro de uma infraestrutura descentralizada, que é o caso do PCC atualmente, tá? Principalmente dentro de uma infraestrutura descentralizada, essa parte baixa, o baixo clero, né, do crime organizado, não aceita cumprir ordem. E como eles não aceitam cumprir ordem, o que acontece? Eles acabam extrapolando, e ao extrapolar eles chamam muita atenção. Então, algo que vocês veem recorrentemente é tipo, a central do golpe foi denunciada, ninguém conseguiu aniquilar quem denunciou ou resolver esse problema. Eles vão lá e eles eliminam aquela central do golpe inteira, mata todo mundo, entendeu? O baixo clero acaba. Por que eles fazem isso? Primeiro, para poder preservar essa questão da entrega, né, dos delatores e etc, né? E segundo, porque aquilo ali deu tanto trabalho, acabou dando tanto prejuízo, entendeu? Que é melhor se livrar. Então, assim, essa parte, né, do crime organizado, da facção criminosa lá principal, né, desse milicianato de Myanmar, e aí eles entregam isso como se fosse o governo, entendeu? Então vai lá o exército, vai lá as forças armadas, vai lá a parte das forças policiais e tal. Então eles colocam como se fosse o Estado foi bem sucedido nisso, né? Quando na verdade não foi, né? A gente sabe que não foi. Então, assim, isso lá funciona muito bem, tá? Só que aqui dentro da infraestrutura do crime organizado do PCC, quando eles miraram Myanmar, sabe? Eles miraram ser Myanmar, né? E na verdade o que eles se transformaram, sabe? Foi numa zorra, tá? No total, no sentido de que esse baixo clero não respeita o alto clero dessa organização criminosa, não respeita. E isso não sou eu que estou dizendo não, tá? Isso é o principal promotor aí que investiga essa organização criminosa, tá? Que tá com quase todos os processos aí desses bandidos. É ele quem diz isso, tá? Não há respeito disso. Se um daqueles chefes que está preso for solto, no dia seguinte ele tá morto. Porque vão ter outros que vão assumir, tá? O que não acontece em outras organizações criminosas brasileiras, onde há uma alta rotatividade desses comandos, entendeu? Sendo que no PCC não. Então essa descentralização, essa desordem, essa coisa do baixo clero, achar que é o pedreiro que trabalha pro PCC, entendeu? Tem muito, tá? É o motorista de Uber que trabalha pro PCC, é o entregador que trabalha pro PCC. Esses caras, eles se acham o próprio PCC. Então eles pegam e eles fazem coisas, sabe? Eles extrapolam o poder de tal forma que eles acabam chamando muita atenção para a organização criminosa. E quando eu
falo muita atenção, é muita atenção mesmo, tá? É muita atenção mesmo. Então acaba sendo um prejuízo maior no final das contas, tá? Estar, né, dentro dessa infraestrutura, né, do que estar fora, tá? Então assim, então você tem ali uma relação, uma forma desse crime organizado atuar, tá? Que acaba perdendo o controle, eles acabam perdendo a mão. E aí é isso que se tenta não fazer em Mianmar, tá? Perder esse controle. E aqui há muito disso. Então assim, quando eles dizem assim, o PCC é a organização criminosa que menos mata, isso não é verdade. Não é verdade. Só esses líderes aí dessa organização, entendeu? Só eles têm 40, 50, 60, 70 assassinatos nas costas, entendeu? Isso aí não é verdade. Não é verdade. O que acontece é que há muito mais crimes sendo cometidos por esse baixo clero, entendeu? Essa infraestrutura, né, ligada, né, a tudo isso que você imagina. Eu vou contar uma história que vai ilustrar bem isso. Quando eu estava na faculdade, na primeira graduação, tinha um crime organizado dentro da universidade, né? Sempre tem. O crime organizado sempre está dentro da universidade. Então a gente tinha lá o alojamento, que era o terceiro alojamento, o terceiro andar do terceiro, que era composto por traficantes, tá? E aí eles tinham de tudo lá naquele andar. Eu nunca entrei naquele andar, então eu nem posso dizer o que tinha ali, né? Mas enfim, a gente só ficou sabendo quando a Polícia Federal chegou lá, porque a Polícia Federal chegou, tá? E aí o que aconteceu? Lá tinha um traficante que era o chamado Bola 7, tá? Aí esse Bola 7, ele se dizia o líder do crime organizado ali dentro daquela região. Então ele batia o terror, tá? Tocava o terror. O que ele queria fazer, ele não cumpria as regras da universidade, ele fazia o que ele queria, entendeu? Ele humilhava as pessoas e tal, enfim. E aí aconteceu a primeira situação muito grave dentro da universidade, que eles cometiam contra determinadas pessoas, eles cometiam estupro contra homens, tá? Então eles cometiam estupro, lá no terceiro do terceiro. E aí tinha um cara lá, que era o tal do estuprador mor, entendeu? Que ele acabou estuprando uma pessoa que eu conhecia, um colega meu. E eu me lembro que quando eu fiquei sabendo daquilo, né, a história repercutiu dentro da universidade, o menino quase enlouqueceu, foi um negócio horrendo, entendeu? E quando eu fiquei sabendo daquilo, eu juro, eu tava sentada no bandejão da universidade, o menino tava sentado do meu lado e na minha frente tinha meu namorado, né? E a gente tava tomando café. E esse cara chega, ele bate nas costas do menino, né? E fala, vai lá e recolhe todas as bandejas, que era o festival da humilhação, né? Ou seja, não bastava você só ser agredido, né? E quando ele fez isso, sério, só o meu namorado conseguiu ver, porque o meu namorado era mestre em artes marciais, né? Então, assim, só ele conseguiu ver. Eu peguei a faca. Eu falei, se ele ousar, sabe, se ele fazer qualquer coisa contra esse menino, eu vou esfaquear ele. E o meu namorado me viu fazendo isso, pegando a faca, ele já imaginou o que ia acontecer ali, né? Ele segurou minha mão, né, e falou, Fabiola, fica calma, eu estou aqui, e se algo acontecer, né, não vai acontecer de novo, mas se algo acontecer, você pode ficar tranquila que eu vou tomar as minhas providências. E eu soltei a faca, né, e tal, o menino teve que carregar as bandejas até lá e tal, enfim. E aí teve a segunda tentativa de estupro. Aí nessa tentativa de estupro, o meu namorado já tinha falado pra ele, né, ele fazia artes marciais junto conosco, né, ele tava aprendendo a lutar também. E aí o meu namorado falou pra ele, olha, se acontecer de novo, né, qualquer tipo de situação, né, assim, você, por favor, corra pro meu quarto, vai lá e me chama. E aí aconteceu a segunda tentativa, e foi uma gangue inteira atrás desse menino, né, porque não bastava ser só estupro, tá? Era estupro coletivo também, e foi uma gangue inteira atrás desse menino, e ele correu atrás do meu namorado, ele tava com uma faca na mão, tá? Ele tava com uma faca na mão, ele tinha decidido que ele ia matar todo mundo ali, e ele pegou e se colocou assim, né, o meu namorado se colocou na frente dele, né, quando viu, falou, fulano, solta a faca, me dá essa faca e tal, papá, solta a faca que eu vou resolver isso. E os caras, né, abusados pra caramba, né, vocês imaginam, eles eram uma gangue, né,
gangue de traficante, né? É usuário e traficante, né? Que a coisa é assim muito... é uma linha muito tênue, né? E aí ele simplesmente falou, ó, todos vocês sabem aqui que eu sou mestre em artes marciais. Então, vocês são muito mais do que eu, é óbvio que eu vou perder. Em algum momento vocês vão me derrubar. Só que antes de vocês me derrubarem, eu quebro pelo menos a perna de 6 daqui. Então, quem são os 6 primeiros que vão querer ter a perna quebrada? E aquilo, assim, gerou uma repercussão, vocês não têm noção, sabe? Gerou uma repercussão da universidade. Ele foi tido, assim, como um herói, sabe? Pelo menos pra mim, ele foi, entendeu? E aí ele salvou o menino aquele dia, né? O menino foi morar no quarto dele depois, tá? Ele arrumou uma vaga lá pra ele no alojamento dele, né? E ficou com a eterna proteção dele, né? Só que essa situação toda, essa situação que gerou uma revolta tão grande na universidade, tão grande de até onde aqueles criminosos tinham chegado, que foi feita uma denúncia à Polícia Federal. Não fui eu. E eu fico muito triste de não ter sido eu. De eu não ter tido essa ideia naquela época, entendeu? Alguém denunciou. Quando a Polícia Federal chegou lá, porque a pessoa que denunciou, ela deu tudo. Ela deu o nome, ela deu o número dos quartos, ela deu onde estavam as máquinas de refino de cocaína, ela deu tudo. Quando a polícia chegou lá, meu amigo, não tinha como jogar nada pela janela. A polícia chegou em surpresa, foi todo mundo preso. Todo mundo preso, sabe? O Bola 7, ele não se envolvia nesses tipos de refino, de droga, nem nada disso. Ele era mais o cara que vendia, né? E ele não estava nessa situação toda, tá? Eu e ele éramos inimigos mortais, você não tem noção, vocês não têm noção. O Bola 7 uma vez foi tentar vender droga no ônibus que eu tava, né? A gente tava fazendo uma excursão e eu fiz um escândalo dentro do ônibus, sabe? Eu fiz o motorista parar. Eu queria que o motorista parasse na Polícia Rodoviária Federal, porque eu ia entregar todo mundo, tá? E foi uma confusão, vocês não têm noção. O ônibus, ele só andou quando eles simplesmente guardaram a droga e não comercializaram mais dentro do ônibus. E eu queria que ele jogasse aquilo pela janela, ou que parasse, só que o motorista, ele ficou morrendo de medo, tá? Ele ficou morrendo de medo do Bola 7. Eu não tinha, não. E aí, o que aconteceu? E foi assim a faculdade inteira, né? Até que eu processei o Bola 7, teve uma época que eu processei ele na universidade, ele quase foi expulso, tá? Ele tinha um ódio mortal, ele foi obrigado a me pedir desculpas, tá? Senão ele ia ser expulso da faculdade. E aí ele teve que fazer desculpa pública, foi um negócio lá vergonhoso pra cacete, tá? E aí passaram-se anos e anos. Eu já era professora universitária, eu tava num evento na UERJ, tá? Ele fazia parte de dos morros que fica ali próximo, né? E ele tava lá, eu tava nesse evento, eu tava como professora, eu tinha me inscrito como não me lembro se eu era palestrante naquela época ou se eu só me inscrevi para assistir o evento, tava um professor meu lá também, enfim. E aí o que aconteceu? Ele chega e senta do meu lado. Eu tomei um susto, falei assim, não tô acreditando, Bola 7 sentado do meu lado. Aí ele falou assim, olha, Fabiola, eu realmente gostaria muito de te pedir desculpas. Eu falei, mas você já pediu desculpas lá naquela época? Não, eu não fiz aquilo com sinceridade. Eu gostaria de te pedir desculpas. Eu saí do crime organizado, ele falou, isso me emociona, tá? Ele falou, eu saí do crime organizado, eu não sou mais criminoso, eu não vendo mais droga, nem nada disso, não comercializo. Eu consegui sair de uma forma que ninguém me matou, nem nada disso. Sabe por quê? Porque eu não era ninguém dentro do crime organizado. Eu só era aquele cara que ficava vigiando pra ver se a polícia ia chegar. Esse era eu, entendeu? Eu colocava aquele terror na faculdade toda. Dentro da organização criminosa, eu era ninguém, eu era nada, entendeu? Eu era absolutamente nada. E eu consegui sair dessa organização criminosa e tal, papá. Eu tinha você como meta, ele falou, porque foi tão rápido que você se transformou em professora universitária, que você passou nos concursos e tudo mais. E eu falava assim, pô, ela mudou a vida dela, porque o crime organizado, Bola falou, né, não tinha mudado a minha. Então, assim, a grana que eu ganhava ali como o baixo clero do crime organizado era nada, era merreca, entendeu? Você ganhava muito mais do que eu, você ganhava, sei lá, 30 vezes mais do que eu ganhava nisso. Então, assim, eu falei, não, eu vou pedir reingresso pra faculdade, vou voltar a estudar. E ele tava lá no evento, né? Porque ele tava assistindo palestra também, né?
E ele falou, eu gostaria muito de pedir desculpas por aquele tempo, sabe? Todas as coisas que eu fiz, as coisas que eu falei e tudo mais, sabe? Porque a gente, quando tá metido nesse tipo de organização, a gente não tem noção, tá? Então, assim, essa é a questão que eu estou querendo abordar desse crime organizado, tá? Que esse baixo clero, ele nada mais é do que a classe mais baixa da população que tem acesso a subempregos e que simplesmente trabalha para esse crime organizado para ganhar um bife, para ganhar um cachorro quente, para ganhar o lanche do dia, entendeu? Para ganhar R$100. E são essas pessoas que no final das contas vão parar na prisão. Porque esses cabeças aí, vocês viram agora nessa última operação, entendeu? Vocês viram nessa última operação que esses cabeças, o quão difícil é colocar essa gente dentro das penitenciárias. Eles são protegidos de todas as formas. A população viu isso recentemente. Então, assim, prender essa gente é complexo. Quem vai pra cadeia é sempre essa gente, a gente mais pobre, mais sofrida desse país, sabe? É a gente como bola 7. Então, assim, o que eu tenho pra dizer pra vocês é que essa forma, sabe, como esse crime organizado se tornou, né, essa organização terrorista. Agora eu tava saindo de Adamantina, né? É claro que vocês já sabem de todos os bafões, porque eu não preciso chegar aqui e contar, né? Porque vocês sabem que finalmente as autoridades daquela cidade foram se manifestar, foram dizer que a situação está uma merda, foram dizer que o crime organizado tomou conta, que os traficantes bolivianos tomaram conta de tudo, né? Finalmente, né? Finalmente isso aconteceu, né? Então, assim, quando você vê esse tipo de situação, né, que tá acontecendo agora, né, que essas autoridades chegaram e falaram, não, porque tudo que eu denunciei durante todo aquele tempo que eu morei naquela cidade, tudo que eu denunciei ali, finalmente, sabe, finalmente foi admitido por essas autoridades. Tudo que o Monte denunciou, tudo que o Monte falava, tudo isso, sabe, tudo isso foi finalmente, sabe, admitido. Então, assim, e tudo isso por quê? Porque isso virou um caso internacional. Porque as pessoas acham, sabe, que enquanto tá no eixo do Brasil, entendeu? As coisas, elas não são apuradas. Mas se a polícia brasileira não tem condição, entendeu? De entender, de compreender, sabe? Determinados tipos de golpe, eu nem sei se eu entrei no lugar certo. Não entrei não. Não entrei não. É por aqui. Se essa... Eles fecham essas ruas, sem sacanagem, que fica um pesadelo você saber como você vai andar ou não. Sumiu, não tem ninguém, entendeu? Enfim, eu acho que é lá em cima. Então, assim, você vê essa infraestrutura, né? Essa situação toda, né? Acontecendo, ocorrendo, né? E você fica assim, sem saber, sabe? Porque o negócio é surreal, é surreal. E aí, quando você se vê assim, descredibilizado, como foi a situação que eu passei, né? Você se vê assim, descredibilizado, sabe? Você se vê assim numa situação que você não sabe nem o que dizer, né? Você não sabe nem o que dizer. Porque é tão... Não pode ir? Pode ir? Tá. Fizeram uma confusão aqui que eu não quero te enganar não, hein? Eu nem sei pra onde eu tenho que ir mais. Enfim, acho que eu posso prosseguir. E você se vê assim numa situação, tá? Em que a população inteira se vê numa situação com uma organização dessa maléfica, tá? Que tá imiscuída em tudo. Com certeza vocês viram, né, a última série da Netflix brasileira sobre esse assunto, né? Que, assim, essas organizações criminosas, elas estão imiscuídas em todas as esferas de poder, tá? Todas as esferas de poder. Elas... Pode ir?
Pode ir ou não? Nossa senhora, eu sinceramente nem sei mais o que tá acontecendo. Se eu posso ir, se eu não posso ir, enfim, estou eu indo. Então assim, então você se vê assim numa situação, sabe, que você não sabe mais o que você vai fazer. Porque você assim, o único recurso, a única coisa que te sobra, sabe, é ser essa pessoa que no final das contas vai ter que fazer a diferença, tá? Vai ter que fazer a diferença. E é isso que a população brasileira tá vivenciando. É exatamente esse tipo de situação que a população brasileira está vivenciando. Está vivenciando essa infraestrutura de tal forma, né, organizada, inserida em várias classes, né, e com, assim, uma pachorra, né, como é que eu posso dizer, de fingir que nada está acontecendo, né, fingir, não, esse é o mundo maravilhoso, né, e não existe mundo maravilhoso nenhum. Não existe mundo maravilhoso nenhum. Pode ir? Não sei, olha só que situação que eu estou. Olha só que situação que eu estou. Eu não faço a mínima ideia por onde eu tenho que ir agora. Abriram o negócio e não fecharam pra mim. Parabéns. Parabéns aos profissionais envolvidos, né? Agora vem grama aqui, eu não sei por onde que eu tenho que ir. Pronto. O cara sinalizou pra eu parar aqui agora. É aqui? Vai por aqui? Pode ir? Tá. Enfim, tá mandando seguir. Então, assim, é assim, sabe, é muito triste, sabe, quando você chega a ter um nível de formação, um nível de escolaridade, entendeu? Um nível, assim, de infraestrutura, né, de recurso, de conhecimento e tal, que você se vê numa situação como essa, sabe? Uma situação que é a situação que a população brasileira está vivenciando hoje. Agora eu nem sei se eu parei certo, se eu não parei certo, onde eu vou ter que parar aqui agora. Vou ter que ir por aqui. E agora? Enfim, né? Vou parar esse vídeo por aqui, que eu vou fazer outro depois.